Bom dia, nossos queridos internautas. Estamos mais uma vez no sábado do Senhor, o dia do Senhor, com um cenário um pouco diferente porque vocês conseguem ver uma nova figura. Estamos com o irmão que daqui a pouco vai se apresentar, mas também continuamos com a irmã Rasaina, que vocês já conhecem. E desde já nós te convidamos, nosso querido, para partilhar esta live, para estar conosco, para nos acompanhar, para que juntos possamos estudar a palavra do Senhor. Nós estamos na cidade de Maputo, na igreja de Chopal, em Moçambique. Irmão, querido, nosso irmão, vai se apresentar aos nossos internautas. E antes até de se apresentar aos nossos internautas, te convido a fazer uma oração para iniciarmos com o nosso estudo. Vamos orar. Querido Deus e Pai, que habitas nos altos dos céus, seja sempre bendito e louvado eternamente o seu santo nome. Te agradecemos, ó Pai, porque nos deste este lindo e santo dia de sábado, para junto contigo estarmos presentes, pois acreditamos nós que do mesmo modo que estamos aqui te adorando e te louvando ou estudando a sua palavra, os anjos também nos céus em harmonia estão em adoração ao Senhor. Pedimos neste momento que o Senhor dirija esta live, dirija este estudo, dando-nos a presença única e o discernimento único do seu Santo Espírito. Que Ele seja o nosso guia e que Ele possa alcançar também os corações dos que ouvem esta palavra. É o que te pedimos e te agradecemos, confiante nos méritos de Jesus, hoje, amanhã e sempre, no santo e sagrado nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, vou já logo me apresentar. Meu nome é Betuel Manuel, sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É um prazer estar aqui convosco e estudar a Palavra de Deus. Vamos trocar todas as impressões à luz da Palavra de Deus. Esta é a minha pequena introdução, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Betuel. Como havia dito, continuamos com a irmã Rasaina. A irmã Rasaina, cumprimente os nossos internautas. Desejar um bom dia a todos que estão aí a nos acompanhar, dizer um feliz sábado, que Deus possa vos abençoar. Para os que não me conhecem, meu nome é Rasaina e é um prazer estar aqui contigo todos os sábados para estudar e aprender da Palavra de Deus. Muito obrigado aos meus companheiros. Queridos, estamos no primeiro trimestre de 2023. Nós agradecemos a Deus por ter nos guardado durante todo o período de 2022 e agradecemos pelo novo ano que Ele nos concedeu. Agradecemos também porque guardou a si desse lado e te cuidou, e mais uma vez estamos neste ano para andar nos caminhos de Deus. Essa é a nossa vontade. Administradores fiéis à espera do Mestre. Esta é a lição do primeiro trimestre deste ano. Mas antes de entrarmos nesta lição, eu quero ouvir dos irmãos o que é que nós estudamos no trimestre passado. Qual foi, fazer um mini resumo, uma lembrança daquilo que nós estudamos. Quem sabe podemos colocar em prática as palavras que nós estudamos no trimestre passado. Irmã Rasaina, começo consigo. Um resumo do trimestre passado. Dizer que eu fui uma das pessoas que participou aqui nas lives no trimestre passado, né? E nós podemos aprender muita coisa. E a lição do trimestre passado falava sobre
como Deus criou o mundo, né, dando o resumo de toda a lição, como ele criou o mundo, como foi a queda do homem, e a partir da queda do homem, Deus já tinha um plano para salvar a sua humanidade. Então, podemos perceber que Deus é um Deus de amor, que nos deu o livre arbítrio para tomar as nossas decisões. Vimos sobre algumas ressurreições na Bíblia, em algumas passagens da Bíblia, e vimos também sobre a morte. Sabemos muito que a morte é algo que tem muitos mitos nesses últimos dias, nas nossas tradições. Então, a morte é olhada de um jeito muito errado. Então, podemos perceber que Deus, a pessoa quando morre, a pessoa não vai para o céu, a pessoa não vai para o inferno, a pessoa não tem uma vida após morte, a pessoa não tem como reencarnar em nenhuma outra alma, porque a pessoa quando morre, ela vai para um descanso. Mas dessas todas as coisas que a gente aprendeu, podemos perceber que a morte de Jesus Cristo na cruz é a certeza da nossa comunhão com Deus. Ele é nosso advogado, ele está lá para nos conectar com os céus. E nós devemos, eu digo isso, né? Devemos aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá de poder ainda ajoelhar e pedir perdão a Deus para a nossa salvação, para a salvação da nossa alma. E temos os juízos que nós vimos nas últimas lições, esses juízos que um deles é que está a decorrer agora, que nós devemos exercitar muito, que devemos orar, pedir perdão a Deus. E dizer também que vamos reconhecer Cristo como nosso Salvador. Muito obrigado, irmã Rassaina, pelo resumo. Irmão Bituel, o resumo do trimestre passado, o que tem a dizer? O que nós devemos pôr em prática? Na verdade, a palavra do Senhor diz que devemos praticar aquilo que nós estudamos, devemos pôr em prática a palavra do Senhor. Um mini resumo do trimestre passado. Bom, em relação à lição passada, ele tinha como tema logo trimestrário vida, morte e eternidade. Foi claro e deixou claro à luz da palavra de Deus, porque antes de vermos o trimestrário, nós vemos aquilo que é a palavra de Deus. E a Bíblia já diz lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, capítulo 3, sim, versículos 16 e 17, diz: toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução, a fim de que o homem de Deus esteja plenamente preparado para realizar toda boa obra. E na lição que nós tivemos, vida, morte e eternidade, nós ficamos claros, à luz da palavra de Deus, que não existe consciência após a morte. A única esperança que nós temos após a morte é a segunda vinda de Jesus Cristo. E essa é a esperança que o mundo deve conhecer. A terra deve ficar firme nela, porque Jesus, após morrer, ele ressuscitou no terceiro dia, conforme diziam as profecias, e ele ficou na terra por um intervalo de 40 dias e depois ascendeu na presença dos seus discípulos, os seus apóstolos, aos céus, de onde ele prometeu voltar. Então, não existe essa coisa de que quando alguém morre, ela vai ter uma consciência. Não, na morte não há consciência. Por que não há consciência? Porque o homem não tem uma alma, o homem é uma alma. A fusão ou a mistura do corpo, do fôlego de vida e o pó da terra, isso originou alma vivente. Então, isso é aquilo que o rei Salomão falou lá em Provérbios, aliás, em Eclesiastes capítulo 9, versículo 6, que os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de nada. Não existe consciência na morte. E outra boa nova também é que temos também o privilégio de gozarmos a eternidade.
esta é uma das mais grandes promessas que Jesus nos fez, quando ele diz que eu vou para a casa do meu Pai preparar-vos o lugar e virei outra vez vos levar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Nós temos essa certeza que a eternidade é uma verdade, que ao partirmos deste mundo, ficarmos sepultados, aguardando a vinda de Cristo Jesus e ressuscitarmos naquela manhã gloriosa, iremos com Ele aos céus e com Ele reinaremos pela eternidade. Então, esta e mais outras coisas que nós vimos no trimestre passado já nos dão um aval para nós avançarmos para este que é o tema da lição ou trimestrário deste ano, logo ao início, que fala sobre os administradores fiéis. Então, são estas as minhas pequenas palavras em relação ao resumo da lição ou do trimestre passado. Belas lições que nós estudamos, belas lições que Deus nos tem concedido. No trimestre passado nós estudamos a respeito do juízo também. E nós percebemos que a lei ainda vigora. Deus deu a lei ao profeta Moisés. E essa lei é dos 10 mandamentos, nós conhecemos. Êxodo 20 fala dos 10 mandamentos. Deuteronômio repete, Levítico também fala. Então, querido irmão, o processo do juízo que nós estudamos no trimestre passado, Deus vai julgar a humanidade através da lei de Deus, através dos 10 mandamentos. João, em Apocalipse, vendo a abertura da 7ª trombeta, ele viu o céu aberto e viu lá a arca da aliança. E nós sabemos que continha na arca continha os 10 mandamentos. Então, querido, é convidado a guardar os mandamentos de Deus. Nós te convidamos a guardar os mandamentos de Deus. Assim que saber, convide mais irmãos para que juntos possamos guardar esses mandamentos e fazer a vontade de Cristo, a vontade de Deus. Mas também estudamos o seguinte: os meus irmãos, companheiros aqui já haviam dito que nós aguardamos a ressurreição. Quer dizer, depois de morrer, nós apenas iremos aguardar a ressurreição na volta de Jesus Cristo. Não há esse negócio de que quando depois de morrer vai para o purgatório, vai para o céu. Não existe, porque se essa doutrina fosse verdadeira, Jesus não iria voltar. Não havia necessidade da volta de Jesus. Voltaria para quê? Levar a quem? Uma vez depois da morte, vamos diretamente para o céu. Então, essa doutrina, querido internauta, não é verdadeira. Entrando na lição desse trimestre, chamados para a família de Deus. Te convidamos, querido internauta, onde estiver, a abrir a sua Bíblia no livro de 1 João 3:1, onde a palavra do Senhor diz o seguinte: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Querido internauta, Deus nos chama de filhos, não enteados. Deus nos chama de seus filhos. É o grande amor que Deus nos tem concedido. Lembre-se, nós estamos a estudar administradores fiéis à espera do Mestre. Deus, na sua grandeza, Ele fez o homem e deixou lá no jardim. E deu essa capacidade de ser administrador. Querido internauta, conhece a história, já leu a Bíblia? Se ainda não leu, nós te convidamos a ler logo a primeira página da Bíblia, tem um livro de Gênesis. Lê a história da criação. Ali vai perceber que Deus deu a capacidade a Adão para administrar o jardim. Mas infelizmente entrou lá a serpente, o diabo. Ele tomou para si, enganou a Eva, que depois a Eva foi também dar a fruta proibida a seu marido. Infelizmente, os dois caíram nas ciladas do diabo. E o diabo tomou para si esse poder de administrar
o jardim, de administrar o mundo. Mas graças a Deus, enviou o seu Filho unigênito e tomou novamente o poder da administração. E nos concedeu a nós, administradores fiéis à espera de Jesus Cristo, à espera do Mestre. Irmão Betuel, chamados para a família de Deus. Comente a lição. Nós estamos na primeira lição. Administradores fiéis à espera do Mestre. Primeira lição, chamados para a família de Deus. Irmão Betuel, chamados à família de Deus. O que tem a dizer? Bom, conforme vemos e conforme ouvimos, logo mesmo o verso para memorizar, para meditar, lá de 1 João 3 diz: vejam quão grande amor o Pai nos tem concedido, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Que privilégio! A um ser caído, a um ser mortal, a um ser pecador como nós somos, para nos fazermos parte a esta família celestial, ao trio celestial de Deus. Isto é uma honra, isto é um privilégio. Privilégio igual a este não existe em parte algum, e sendo dado por Deus algum. Só o Deus, aquele Deus que tudo criou, aquele Deus que formou o homem do pó, é que tem essa capacidade. Porque muitos até perguntam: vocês têm a certeza que é Deus quem formou o homem do pó? Sim, a própria Bíblia explica isso. A Bíblia explica a Bíblia. Ao vermos lá em Gênesis 2, versículo 7, já diz a Bíblia o seguinte: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Estamos a ver? Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida. Ou seja, Deus fez ali um boneco de barro, mas aquele boneco de barro, enquanto não fosse soprado dentro dele ou nas narinas o fôlego de vida, este boneco permanecia ali intacto como algo inanimável. Mas após Deus soprar nas narinas, aquele boneco de barro passou a ser uma alma vivente, não a ter uma alma vivente. O homem não tem uma alma vivente, o homem é alma vivente. Alma vivente é a união desse fôlego de vida junto com o pó da terra. Então, este mesmo Deus que criou, que é este mesmo Deus, aliás, que chama a esta família perdida. Através do quê? Através da graça provedora em Jesus Cristo. A graça que nos foi dado lá assim que o pecado entrou. O cordeiro que foi sacrificado no jardim do Éden, aquele cordeiro era símbolo de Jesus Cristo. Aquele cordeiro representava Jesus Cristo. Aquele cordeiro representava a graça remissora de Jesus Cristo em nossa vida. E vocês podem perguntar: mas por que então Deus usou um cordeiro? Por que Deus não crucificou exatamente Jesus naquele momento? Não. Deus, ele usa as regras. Assim como Satanás usou a serpente para enganar o homem, Deus também usou um animal, não para enganar, mas para salvar o homem. E aquele animal simbolizava Jesus Cristo, que iria vir e ia ser morto para os nossos pecados. Por isso João Batista, lá em João 1:29, quando viu Jesus já vir, ele viu os sinais e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, aquela lei que Deus deu aos nossos pais há 2.500 anos atrás, hoje chegou ao fim. Não há mais necessidade de crucificar ou imolar cordeiro. Apenas em uma oração simples,
carregando lá o nome de Jesus Cristo, você está a crucificar ou a ser remido com base no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito obrigado, irmão Betuel, pelo rico comentário. Irmã Rassaina, Deus nos confiou seus recursos para sermos administradores. Estamos na lição do sábado à tarde. Comente um pouco. Segundo a história, né, podemos perceber que Deus, logo na criação, Ele já confiou a terra para ser administrada pelo homem. Temos ali o exemplo de Adão e Eva, foram dados a autoridade, né, para dar nome a todos os animais da terra, né? Então podemos perceber que já logo no início fomos dados essa missão. E hoje em dia, essa missão de sermos administradores de Cristo ou de Deus ainda permanece. Como é que nós podemos manifestar essa administração? Como é que podemos demonstrar isso? Deus nos dá muitos recursos. E podemos ver que nós podemos usar desses recursos que Deus nos dá para o avanço da sua obra. Neste caso, se alguém tem condições, vou falar aqui de condições financeiras, a pessoa pode pegar a sua condição boa financeira para poder ajudar alguém. Se alguém tem algum mantimento, pode levar e suprir a outra pessoa. Então, é pegar tudo que Deus nos dá, né, no nosso dia a dia, e administrar de uma forma que possa ajudar as outras pessoas. Então, ser chamado para administrar ou para fazer parte da família de Deus requer que, ao fazermos parte dessa família, possamos administrar todas as coisas que Deus nos dá, seja um dom, de uma forma correta que possa transformar a vida das outras pessoas. Muito obrigado, irmã Rassaina. Vamos passar para a lição do domingo. Fazemos parte da família de Deus. Querido internauta, abra sua Bíblia no livro de Efésios 3, 14 e 15. Leia ali onde estiver, estude também a palavra do Senhor. Depois, mais uma vez, abra na sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 10, no capítulo 5 do mesmo livro, versos 1 e Gálatas 3, 26 a 29. A Bíblia ali nos diz alguma coisa. Irmão Betuel, eu não sei este amor que Deus tem para conosco. Na lição do domingo, fazemos parte da família de Deus. Temos uma história de Moisés, não é? Onde Deus fala com Moisés para tirar o povo de Israel de Egito para a terra prometida. Mas há uma palavra muito bonita que Deus disse a Moisés. Será que ele disse vai tirar aqueles manos que estão lá? Qual é esse amor que Deus tem para conosco? Fazemos parte da família de Deus. Irmão Betuel, domingo. Fazemos parte da família de Deus. É interessante isto. Que privilégio é para o homem saber que, ainda que ele seja pecador, possa pertencer à família de Deus. Deus não nos abandonou. Diferentemente de várias teorias que têm surgido, como, por exemplo, o deísmo, que ensina que Deus criou o homem e o abandonou. E depois temos outra teoria também do evolucionismo, que ensina que tudo veio ao acaso. Não. Existe também uma teoria chamada criacionismo, que explica e deixa claro, através da Bíblia, que nós fomos criados por Deus. Deus criou o homem. Deus não criou macaco
ou o homem não provém do macaco, o homem provém do seu Criador. E este Criador não o abandonou, como diz o judaísmo, e pouco também este Criador o desamparou. Não, este Criador se compraz deste homem ao ponto de tornar este homem para que ele seja também parte da família divina, do trio celestial, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os judeus não acreditam em Jesus Cristo como um Deus, mas nós, os cristãos, acreditamos em Jesus como sendo Deus, porque ele faz parte do trio celestial. Jesus, em várias passagens da Bíblia, mostra que ele aceitava ser adorado. Maria Madalena trouxe um perfume de unguento ali e ungiu os pés de Jesus, untou os pés de Jesus, beijou os pés de Jesus, adorou a Jesus. Então, só Deus é que deve ser adorado. E se Jesus não repreendeu Maria Madalena por estar a fazer isso, é porque ele é 100% Deus. Não somente isso. Nós sabemos que uma das prerrogativas de Deus é de perdoar os pecados. E Jesus, muitas das vezes, quando falava, dizia: estão perdoados os teus pecados. Então, Jesus é também Deus. Então, é um privilégio quando o homem é chamado, segundo vimos aquilo lá em 1 João 3:1, que diz assim: vejam quão grande amor o Pai tem concedido a todos, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. É um grande amor. Não existe amor maior que este. E fazer parte desta família, deste trio celestial, somos chamados hoje a estarmos firmes diante da verdade para que possamos ganhar esta bendita bênção de pertencer a esta família celestial. Este é o meu comentário. Muito obrigado, irmão Betuel. Fazemos parte da família de Deus. Irmã Ressaina, o que tem a dizer a respeito da lição de domingo? Fazemos parte da família de Deus. Dizer que o título da lição não diz fazendo ou poderão fazer parte da família de Deus, mas diz que nós fazemos parte da família de Deus. Então, todos nós devemos ter consciência de que todos fazemos parte da família de Deus. Então, a lição nos mostra com A e mais B o que nós ganhamos ao fazermos parte da família de Deus. Em Mateus 6:9, Lucas 11:2, nós podemos ver Jesus a falar para as pessoas que elas podem orar ao Pai, elas podem pedir ao Pai. Em meio a qualquer dificuldade, em meio a qualquer provação que tivermos a passar, você pode orar e pedir ao Pai para que te possa conceder. Essa é uma das vantagens de fazer e reconhecer que você faz parte da família de Deus, porque você tem uma total dependência de Deus. Você sabe que não precisa chorar, se preocupar por certas coisas, mas ao fato de você ajoelhar e pedir a Deus, Deus vai te conceder. E dizer também, o irmão Betuel que esteve a falar, né, sobre as teorias que tem aqui. Dizer de todas as teorias que existem sobre a criação do mundo, nenhuma dessas teorias faz com que o homem seja alguma coisa importante ou mostra com que o homem tenha sido criado para algum propósito. Dizem que o homem foi uma criação do acaso, sem nenhum futuro, sem nenhum propósito. Podemos perceber que Deus, ao nos criar, Ele nos criou com um propósito. Ele nos deu a capacidade de administrar as coisas aqui na Terra, mas Ele também tem algum propósito para a nossa vida. E ao meio ao pecado, Deus poderia sim ter abandonado a humanidade, mas não. Deus deu um plano de redenção, um plano de salvação. Então podemos perceber que Deus não só criou o homem, mas Ele ama tanto a sua criatura, a sua criação, que Ele
que Ele tem planos para nós. Então, de todas dessas teorias que tem, podemos perceber que o amor de Deus é tão grande, a criação de Deus é diferente de todas as outras, porque mostra um amor, mostra uma luz no fim do túnel. Muito obrigado, querido internauta. Abra sua Bíblia no livro de João 20:17. A palavra do Senhor diz assim: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Quer dizer, o Pai de Deus, o Pai de Jesus é o nosso Pai. É interessante isso. Estamos a dizer que Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. Lembre-se, essa é a história de Jesus Cristo após a ressurreição. Vai lá a Maria e Maria tenta abraçar. Jesus diz: não, eu ainda não subi para meu Pai. Vai dizer os meus irmãos lá que eu ainda não subi para meu Pai e Pai de vocês. Meu Deus e Deus de vocês. Então somos mesmo a parte da família de Deus. Isso é muito bom. Esse é o amor de Deus. Deus é o dono de tudo. Lição da segunda-feira. Irmão Betuel, se Deus é o dono de todas as coisas, como deve ser a administração dos recursos que Ele nos concede aqui na Terra? Vou dar antes de entrarmos aí também, porque já introduziu a lição de segunda-feira, vou só ler aqui um trecho em João 1:12, que diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Exatamente como falaste, somos sim filhos e filhas de Deus, todos nós que cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador. E Jesus Cristo é sim o nosso irmão mais velho. E isso é de louvar. É de louvar este privilégio que nós temos de sabermos que somos filhos de Deus. Não somos enteados de Deus, não. Somos filhos de Deus. Eu ainda veja só que os anjos não têm este privilégio. Os anjos não têm este privilégio. Os anjos são colaboradores de Deus. Mas a nós, seres perdidos, pecadores, somos e temos este privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Que bênção! Agora, indo àquilo que diz, Deus é o dono de todas as coisas. Certo? Certo? E nós podemos ver isso lá em Salmos 33, versos 6 e 9, que posso ler aqui. Desculpa, um minuto só, vou passar aqui o microfone só para poder abrir os Salmos 33, versículos 6 e 9. E isso está claro, a Bíblia deixa claro que tudo pertence a Deus. Vejamos aqui, diz: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. 9 diz: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. A Bíblia deixa claro que Deus é dono de todas as coisas. Deus, ele é o autor de toda a criação. E por ele ser dono de tudo, vejamos que ele não é um Deus egoísta. Ele deu o privilégio da administração da terra que ele criou aos nossos primeiros pais. Adão era o administrador dos bens criados por Deus. E Deus deu regras claras para que Adão permanecesse firme na administração dos seus bens. Mas Adão decidiu voluntariamente
conscientemente pecar. Eva foi enganada, mas Adão não. Adão pecou consciente, porque ele viu a Eva vindo na sua direção. E ele tinha visto que a Eva perdeu as vestimentas de glória, aquelas vestes que têm os anjos, aquelas que permitem com que nós possamos estar na presença de Deus. São estas vestimentas de glória que eles perderam, estas vestes santas que eles perderam e viram que estavam nus. Mas temos uma boa nova. Jesus veio tirar essas vestes que Satanás tinha levado para si. Porque quando Adão pecou, ele passou por livre-arbítrio o domínio ou administração do planeta Terra a Satanás. Por isso que encontramos aquela passagem lá de João 1:6, que diz que quando Deus chamou os seus representantes que governam sobre todo o universo, estava também lá, apareceu lá nos concílios celestiais, Satanás a representar a quem? Satanás apareceu a representar o que e a quem? O planeta Terra. Então, nós vemos que Deus é o dono de tudo e Ele deu a administração do planeta aos seus filhos, a nós, como administradores dos bens que Ele criou. Muito obrigado. Este é o amor de Deus para com a humanidade. Ele nos deu esse poder, essa capacidade de poder administrar o planeta Terra. Irmã Rassaina, Deus é dono de tudo. Como entender isso? O que eu gosto nessa lição, a lição da segunda-feira, o autor nos mostra Davi quando quis criar, né, o santuário, né? Quando Davi quis criar o santuário, ele foi falar com o profeta Natan. E ele não pôde, nós bem sabemos da história, Deus não permitiu com que Davi fosse a pessoa que construísse o santuário por conta dele ter sido homem de guerra. Mas Davi pediu a Deus para que ele pudesse organizar todo o material que fosse para ser usado para a construção do santuário. E sabemos que o santuário foi criado com pedras preciosíssimas. Então, vemos Davi a reconhecer perante Deus que todos aqueles recursos não são dele, não foi ele que conseguiu com sua força, mas ele diz, nós simplesmente, Deus, estamos a devolver o que é seu. Todas essas pedras preciosas não nos pertencem, simplesmente estamos a devolver a si, porque vamos usar para fazer a sua casa. Então esse é um exemplo muito claro de que Deus é dono de tudo. E dizer que essa lição também nos chama a atenção às pessoas que acham que suas conquistas são a sua força. Eu consegui isso, eu consegui um carro, eu consegui uma casa. E essas conquistas, se nós tivéssemos a noção que Davi tinha de que tudo pertence a Deus, nós não diríamos eu consegui um carro, mas sim Deus permitiu com que eu conseguisse esse carro, Deus permitiu com que eu conseguisse esse trabalho. Então o fazer parte da família de Deus nos faz também prestar atenção nesse ponto, porque há uma grande necessidade de reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer que sem Deus não somos nada. Muito obrigado, irmã Rassaina. Deus é dono de tudo. Sim, Ele é que criou os céus e a terra, criou todas as coisas que neste mundo existem. Os países que têm grandes recursos, petróleo, gás, Moçambique tem muitos recursos. Na verdade, esses recursos são de Deus. Deus é quem fez essas todas as coisas. Cabe a nós saber administrar melhor para que possamos glorificar a esse Deus
que nos concedeu todas as coisas. Irmão pode perguntar, onde é que está escrito que Deus é dono de todas as coisas? É sim dono de todas as coisas. Abra a sua Bíblia no livro de Salmos 50, 10 a 12, no mesmo livro de Salmos 24, 1, 1 Crônicas 29, 13, 14 e Ageu 2, 8. Recursos disponíveis para a família de Deus. São muitos recursos, irmão Betuel, recursos disponíveis para a família de Deus. E a autora aqui diz que a maior dádiva de Deus para os seus filhos foi Senhor Jesus Cristo. Será que temos mais outros recursos disponíveis para nós, a não ser só Jesus Cristo, o maior recurso para toda a humanidade? Bom, logo quando falamos de recursos, o que nos vem à mente é o que diz respeito aos recursos materiais. Dinheiro, petróleo, pedras preciosas, semipreciosas, recursos hídricos, faunísticos, vários são os recursos que Deus concedeu aos homens. Mas estes recursos não são nada porque esses recursos são falíveis. São recursos que nós usamos aqui na terra e depois os abandonamos. Os deixamos aqui na terra porque pertencem à terra. Por isso que a Bíblia e o mesmo autor do trimestrário deixa claro que o maior recurso, a maior dádiva que Deus deu aos seus filhos é Jesus. Este é o primeiro recurso. É o recurso 100% estável, infalível, que não falha, não morre, não desaparece. É uma riqueza para nós. Jesus Cristo é a dádiva maior que Deus deu aos seus filhos. Deus nos concedeu aqueles que são ou pertencem à família de Deus. Aqueles que começam a trilhar o caminho para os céus. Eles têm exatamente a Jesus como o primeiro recurso. Jesus é o primeiro recurso. Mas não é somente Jesus o primeiro recurso, porque Jesus é o primeiro e o principal. Mas depois deste, temos também qual? O Espírito Santo. Eu vejo o Espírito Santo, segundo o que nos explica a Bíblia, como o segundo recurso. E isso nós vemos claramente, segundo as palavras que Jesus nos deu, lá em João 16, versículo 13. Ele diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o segundo recurso dado por Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o segundo recurso dado por Deus, porque é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que trabalha com o caráter de Jesus. Lembra-se que Jesus disse que eu tenho muitas coisas para vos dizer, mas porém vocês não têm capacidade de reter. Por isso, quando vier o Espírito Santo, ele vos fará lembrar de tudo e ele vos guiará a toda a verdade. Ou seja, a verdade ela não é mais ou menos, não. Toda a verdade. O Espírito Santo é quem nos guia a toda a verdade. E ele vos fará, ele é o Espírito Santo que tem a capacidade de fazer o quê? De nos fazer lembrar todas as coisas, de nos desviar do pecado, de nos guiar na palavra de Deus. Tudo isso é o Espírito Santo que faz, mas ele trabalha com o caráter de Jesus. O Espírito Santo preocupa-se em introduzir dentro de nós o caráter de Jesus, porque só o caráter de Jesus é quem é o nosso passaporte para os céus. Só o caráter de Jesus é que nos conduz à eternidade. Deus quer que nós tenhamos o caráter de Jesus. Por isso que Jesus deixou os céus, veio aqui na terra, padeceu todas as coisas, sofreu para provar à humanidade
que Ele, somentemente Ele, tem o caráter provável, aprovado por Deus para poder estar nos céus. E o Espírito Santo, como segundo recurso, ele tem essa capacidade de pôr em nós o caráter de Jesus. Muito obrigado, irmão Betuel, pelo rico comentário. Queremos agradecer a todos que estão a nos acompanhar. Temos o irmão Tomás Ferreira a nos acompanhar, ele diz feliz sábado. Temos o Marcelino da Rita, diz feliz sábado. Temos a Tal da Glória, diz feliz sábado. O Chamiro, feliz sábado. Ana Cross, feliz sábado. Temos também o irmão Fernando João, diz feliz sábado. Temos o Marcelo Ferraz, feliz sábado. Ele está a nos acompanhar diretamente do Brasil. Muito obrigado. Temos o irmão Lourenço, que está a nos acompanhar. Temos também o irmão Gift Cília, está a nos acompanhar a partir da Zambésia. Muito obrigado, queridos, por nos acompanhar. Queremos, a partir de já, ou desde já, vos convidar a partilhar esta live. Na verdade, o nosso desejo é que todos sejam alcançados pela palavra do Senhor. Felizmente, Jesus Cristo está prestes a vir neste mundo. Então, precisamos de nos preparar. Irmã Rassaina, recursos disponíveis para a família de Deus. Temos recursos físicos que Deus nos concede, mas eu quero que a irmã Rassaina fale um pouco dos recursos espirituais que Ele nos concede. Como deve ser a nossa administração? Recursos espirituais. O irmão Betuel falou de recursos físicos que Deus nos concede. Fale um pouco dos recursos espirituais. Como nós devemos administrar esses recursos espirituais? Dizer que o irmão Betuel introduziu um pouco sobre os recursos espirituais, né? Primeiro, Jesus Cristo como um dos recursos que nos dá, que é responsável pela nossa salvação, e temos o Espírito Santo que Jesus deixou como se para ser o nosso consolador. Mas sabemos que as pessoas que têm o Espírito Santo nelas, elas conseguem desenvolver talentos, ou nesse caso, dons. Eles conseguem ter dons. Sabemos que todos nós temos algum dom. E esse dom é uma dádiva de Deus, é um recurso que o Senhor nos dá. E o que nós devemos fazer com esse dom é trabalhar para Deus, é trabalhar para a sua obra. Porque muitas pessoas podem levar o dom que Deus lhe concedeu e querer usar para coisas que não glorifiquem a Deus. Então, nós como crentes que reconhecem o amor de Deus por nós devemos pegar esse dom e trabalhar para Deus, para a sua obra. A pessoa olhar e sentir que aquele foi abençoado ou tem algum recurso da parte de Deus, mas aquele recurso se reflete na minha vida também. Não é algo meu, é dele, mas eu consigo sentir. Então eu acho que nós devemos trabalhar assim com os recursos espirituais. Obrigado, irmã Rassaina. Estamos na lição da quarta-feira, responsabilidades dos membros da família de Deus. Há uma responsabilidade que nós, como membros da família de Deus, temos a cumprir. Todos desfrutamos das bênçãos e dons espirituais e temporais que Deus nos concede. Irmão Betuel, essas responsabilidades que aqui são faladas, como saber administrar bem essas responsabilidades? Quer dizer, Deus não nos deu apenas a capacidade de poder administrar as coisas, os seus recursos, mas também temos as responsabilidades. Quais são essas responsabilidades que nós temos para com Deus?
Acima de tudo é sermos mordomos fiéis ou administradores fiéis dos bens deixados por Deus. Pesa sobre nós a responsabilidade como membros da família de Deus, acima de tudo, de levar a verdade de Deus aos corações que precisam saber. Pesa sobre nós espalhar este evangelho verdadeiro a todas as nações, tribos, povos e línguas, porque este é que é o galardão de Deus. Deus, como sendo o criador de tudo, veja que ele também não deixou assim à toa o mundo só criado e as coisas que nelas existem. Deus teve o privilégio também de fazer constar no mundo a sua palavra, deixar no mundo o seu guia, o seu Google Map, para que todo aquele que quisesse saber da sua vontade guiasse-se por ela, porque a palavra de Deus é exatamente o catálogo de instrução de como devem ser administrados os bens deixados e criados por Deus. E temos isso na palavra de Deus. Acima de tudo, Deus nos concedeu o amor para que nós possamos realizar isso. Por isso nós vemos lá em Deuteronômio 6:5, Mateus 22:37, Jesus a salvaguardar isso, que este é o primeiro amor. Amor a Deus sobre todas as coisas. E este primeiro amor não anula os 10 mandamentos, conforme nós vimos. E este primeiro amor que é falado dele, o amor a Deus sobre todas as coisas, ele não é algo novo que Jesus trouxe. Não, este já existia, por isso que tem o seu início lá em Deuteronômio, escrito por Moisés, em Deuteronômio 6:5. Não é? Mas este primeiro amor fala do meu amor para com Deus, o meu amor vertical, porque eu estou embaixo e Deus está em cima. Então é o meu amor na vertical. Este diz respeito aos primeiros 4 mandamentos da primeira tábua. Existe também o segundo amor, que é o amor ao próximo. E este amor ao próximo, segundo o que nós encontramos em Mateus 22, 39 e 40, ele também não é novo. O amor ao próximo é falado também em Levítico 19, versículo 18, sobre o meu amor na horizontal, o meu amor ao próximo, que diz respeito aos restantes 6 mandamentos da tábua. Em suma de tudo, são 10. Mas se nós queremos só resumir os 10 mandamentos em um só, dissemos o quê? Deus é amor. Então, como membros ou candidatos à família celestial, nós devemos ter a responsabilidade, como membros da família de Deus, em espalhar este verdadeiro amor. Este amor que não se aboliu. Os 10 mandamentos não foram abolidos, eles continuam intactos, resumido por Jesus em 2, mas unificado em um só, amor a Deus, sobre todas as coisas. Muito obrigado, irmão Metuel, pelo rico comentário. Irmã Rassaina, vou para si. O que significa amar a Deus de todo o coração? Eu diria que amar a Deus de todo o coração começa quando você reconhece o poder de Deus, quando você reconhece que Ele te ama e te guarda. E uma das formas de demonstrar o amor a Deus, que nós devemos demonstrar o amor de Deus, é observando a sua lei e guardando os seus mandamentos, porque todo o conjunto de Deus e do seu amor tem lá a sua lei. Então nós devemos seguir essa lei. Sabemos que a lei de Deus são os nossos parâmetros para viver e tem sido nosso guia do que é certo e do que é errado. Então, uma das formas de demonstrar esse amor ou demonstrar a responsabilidade que nós temos aqui na Terra como filhos de Deus, fazendo parte da família de Deus, é isso. E dizer também que todo bom filho de Deus que
reconhece e vê essa responsabilidade da parte de Deus, nós devemos seguir e caminhar como Ele caminhou e ser uma luz para as outras pessoas, porque reconhecendo que Ele nos amou e muito. Muito obrigado, irmã Rassaina. Eu volto para si. Tesouros no céu. Deus nos deu a capacidade, não é, de administrar todos os recursos que Ele nos concede. Tudo que, na verdade, temos, tudo que existe aqui no mundo, pertence a Deus. Mas aqui na lição da quinta-feira, tesouros no céu. Quais são esses tesouros que devem ir ao céu? Essa é uma lição que de início te dá um susto, mas que tesouros são esses no céu? Nós na lição aqui fala muito sobre como as pessoas lutam para conquistar coisas daqui da terra, lutam para conquistar bens, posição, status, um monte de coisa. E isso tudo não é um tesouro dado por Deus. O que seria um tesouro que te é concedido da parte de Deus é quando você sabe usar esse recurso. Você pode ver muitos ímpios a prosperarem, mas um crente, quando prospera, é dado por Deus. E dizer que temos aqui um exemplo de Abraão. Abraão foi um crente que Deus disse: eu irei te abençoar. E todas as pessoas que você vai amaldiçoar e vai abençoar, irá se cumprir. Podemos perceber que tesouros vindo do céu é eu com alguma capacidade, tanto financeira como espiritual. E essa minha capacidade, ou esse dom que Deus me dá, eu consigo refletir na vida de outra pessoa, dizendo que eu, ao ter um recurso e ver meu irmão passando por alguma necessidade, eu consigo refletir esse amor de Deus nele. Muito obrigado, irmã Rassaina. Nós estamos a correr com o tempo. Irmã Betuel, tesouros no céu. Eu quero que você comente não a parte material, não a parte que Deus tem nos concedido, os recursos, não é, o dinheiro, a riqueza, não, mas a parte espiritual. Feche a lição comentando a parte espiritual dos tesouros que Deus nos chama para deixarmos lá. Querido internauta, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, 19 a 21. Ali vai encontrar a palavra muito bonita lá. Então, irmão Betuel, termino consigo. A Bíblia já nos diz lá em Mateus 6, versículo 33, busca em primeiro lugar o reino dos céus e toda a sua justiça ou toda a sua glória, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso, para nós amealharmos os tesouros no céu, devemos sempre buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus. E Jesus, em todo o seu ministério terrestre, dos 3 anos e meio que ele começou o seu ministério terrestre, ele sempre preocupou-se em falar sobre o reino dos céus, sobre os céus de onde ele vinha e para onde ele foi e aonde ele está até hoje. E veja, quando falamos dos tesouros no céu, nós sabemos que Deus primeiro, Ele nos capacita, Ele nos dá dons. Dom de cura, dom de pregar, dom de evangelizar, são os dons. E para os dons também temos também os frutos desses dons. Um dos frutos é o amor, é a fé, é a esperança, é o ensino. São frutos esses. Estes tesouros são acumulados também nos céus. E nós devemos nos sentir sempre hábeis para exercer e amealhar esses tesouros. E eles não são difíceis, não são assim, vamos lá, ver de forma descredibilizadas. Não. Um exemplo a título disto, diz aqui no trimessário também, já para falar dos tesouros, só para terminar. O dinheiro é de grande valor porque pode realizar grande bem. Pode realizar grandes bens. Nas mãos dos filhos de Deus, ele é alimento para o faminto, água para o sedento e roupa para quem precisa. É proteção para o oprimido e meio para socorrer o enfermo. Estamos a ver? Uma pessoa que tem
o dom de Deus e o fruto do Espírito Santo, ele, sem dúvida, é uma pessoa amável e usa dos recursos que Deus o provê na mão para fazer o quê? Trabalho de caridade, de amor ao próximo, de afeto. E isto sim é amealhar tesouros no céu. Este é o meu comentário. Muito obrigado, irmão Betuel. Agradecemos, querido internauta, por nos acompanhar. O Luiz Carlos, Patient Watson estiveram a nos acompanhar também. Desejamos a si, querido internauta, um feliz sábado. Até próximo sábado.